cariños, ¿qué tal estás? Vamos a empezar nuestra clase de língua espanhola. Vamos ahora a corregir los ejercicios de la página 49. Tudo bem com vocês? Sexto ano, peguem lá o livro de vocês e abram na página 49 para nós conferirmos as respostas, ok? Vamos lá? Começando então, nós temos aqui, número 1, relaciona los masculinos de la columna de la izquierda con los femininos de la columna de la derecha. Tranquilo? Então, eu tenho príncipe, tá? Então, eu vou relacionar com princesa. Então, aqui está a letra A. Padre se relaciona com madre. Aqui, letra B. Letra C, marido. Marido, o feminino vai ser mujer. Aqui, letra C. Suegro, o feminino, suegra. Letra D. Yerno seria referente à tradução em português a genro, ok? Então, letra E, yerno, eu vou lá para nuera, tá? Que a tradução é nora. Então, genro, feminino, nora. Hijo, feminino, naturalmente, hija, letra F aqui. Tio, tia, letra G. Primo, prima, aqui, ó, letra H. Duque, igualmente em português, olha, duquesa, tá? Letra I. E caballo, eu tenho yegua. Também se parece muito ao português. Caballo, yegua. Tranquilo? Vamos a ver, então, número 2. Investigue e completa com o feminino de estos substantivos. Eu tenho aqui algumas palavras, nesse caso, estão misturadas, tá? Temos epiceno, aqui se refere apenas a animais, lembram disso? Ó, no caso da ballena, por exemplo, eu não tenho um feminino, uma palavra feminina para ela, tá legal? Então, eu tenho ballena, da mesma forma aqui, tá? Para o masculino, o que vai mudar é o adjetivo. Eu vou usar ballena hembra para a fêmea, ou, se fosse o caso de macho, seria ballena macho. Tranquilo? Então, aqui, hembra significa fêmea, certo? Agora, muchacho. Muchacho, eu tenho feminino muchacha. É só trocar o O por A. Tranquilo? Delfim. Para quem não lembra, delfim é golfinho. Também eu tenho um substantivo epiceno, tá? Da mesma forma que ballena. Então, delfim, hembra. Tranquilo? Lobo, loba. Cônsul, consulessa. Conde, condessa. Liebre, a mesma coisa aqui que ballena e delfim. Lebre, no caso, hembra. Liebre, hembra. Presidente, presidenta. Héroe, heroína. Camello, camédia. Tranquilo? Muito fácil. Vamos à próxima página. Aqui temos que utilizar os artículos ela, los y las para definir o gênero de los sustantivos. Então, vamos, letra A. Eu tenho só para lembrar, tá, gente? O el significa o, lá significa a, los significa os e las significa as. Tranquilo, não? Então, el pez, ou seja, o peixe. Los monos, os macacos. La vaca, a vaca. Las ovejas, as ovelhas. El canguru é o canguru. La mariposa é a borboleta. Las girafas, as girafas. E los sapos, que são os sapos. Tranquilo, fácil. Repararam aqui que eu tenho singular masculino, plural masculino. A concordância dos gêneros e do número é muito importante. Tá legal, gente? Ó, para vocês não confundirem. Vamos lá? A continuidade número 2. Use el, la, o las. Nós não temos o artigo los aqui. Apenas o el no singular, que significa o lá e o las. Para definir o gênero e o número das palavras. Bueno, agora nós vamos lembrar que, diante de algumas palavras começadas por A tônico ou por H atônico, eu tenho que empregar, essas palavras sendo elas femininas no singular, eu tenho que empregar o artigo el, tá? E não o artigo lá. Embora elas sejam femininas, elas vão precisar necessariamente de um artigo masculino no singular, porque elas iniciam com um A tônico, tá legal? Eu expliquei isso para vocês lá na outra videoaula.
Se tiver com alguma dúvida, voltem, tá? Porque eu tenho toda essa informação de maneira mais detalhada na videoaula. Então, ficou assim, ó. Reparem que a palavra área feminina está no singular, tudo bem? Então, ela começa com a tônica, ó. Área. Por ela iniciar com a tônica, ser feminina, está no singular, eu não vou usar la área, porque seria mais ou menos o que nós faríamos aqui em português. Usaríamos o a diante de palavras femininas, não é isso? Lá também eu uso o lá diante de palavras femininas, mas como regra de exceção, eu tenho essa regrinha aqui, que diante de palavras femininas começadas por a ou HA, eu preciso usar necessariamente o artigo masculino ele, tá? Para evitar essa... nós temos uma regra de eufonia, que nós chamamos isso, tá? É um som repetitivo. Se fosse o lá aqui, ficaria lá área. Esse a repetiria 2 vezes. Tá lá área. Então, para evitar essa cacofonia, essa regra de eufonia foi feita, tá? Foi elaborada para que nós, quando falemos, vai ficar de uma forma diferente, ó. El área e não lá área. Tranquilo? Então, eu tenho el área, el águila, La Ângela. Por que eu coloquei o lá se começou também por um A tônico? Porque aqui estamos diante de um nome de uma pessoa, um substantivo próprio. Nesse caso do substantivo próprio, é uma exceção a essa regra, tá? Então, nesse caso, mesmo sendo palavra feminina, começando por A, tônica, eu preciso usar o artigo lá. Tranquilo? Então, La Ângela. Agora, olha... Ate. Então, aqui, por que também eu usei o lá, professora? Esse aqui começa com HA logo no iniciozinho e uma palavra feminina. Para quem não lembra, ate significa a letra H, que é uma palavra feminina, tá? É a letra do alfabeto, mas todas as letras do alfabeto são femininas, ok? Então, por que ela não entrou nessa regra aqui? Porque também é uma outra exceção, tá legal? Então, nomes próprios e a letra do alfabeto, eu tenho que utilizar esse lá. Então, ficou laate, las aves. Ó, no plural feminino, normalmente, acompanha o gênero e o número. Agora, artista. Eu tenho tanto, é comum de 2 gêneros, né? Eu tenho tanto o quanto a artista. Então, ele artista ou lá artista. Harmonia, lá harmonia. Bolígrafo, que significa caneta, ele bolígrafo. Ancha, ancha. Eu tenho também iniciando por esse A tônico, ancha, tranquilo? Então, ancha é el ancha, certo? Temos aqui ala. Ala significa asa, el ala, tranquilo? Também, ó, começado por um A tônico, ala, tá? Então, el ala, tá? Tranquilo? Então, a asa. Se fosse traduzir ao português, gente, nós temos que manter o nosso artigo aqui, tá? Seria a asa, realmente. Agora aqui, arca. El arca, tá? Ó, arca iniciou com um A tônico, então eu uso o artigo masculino singular. Agora, no plural, eu vou flexionar também para o plural, de acordo com o substantivo, esse artigo. Então, vai ficar las, tá? No feminino plural, combinando com o substantivo plural feminino almas. Las almas. Até porque não teria nenhum tipo de sentido se nós usássemos no singular aqui. Agora, la antigua. Antigua, reparem que eu não comecei por a tônica. Então, ele vai ter um artigo feminino de acordo com a palavra feminina. Não entra naquela regra. Agora, a letra A, né, descrita aqui, eu tenho que usar lá, tá? Porque não é uma palavra iniciada por A tônica, é apenas a letra A, tá? Lá, A, tranquilo? No caso aqui se refere a vogal, tá, gente? A vogal A. Então, vamos prosseguir. Aqui, nós temos número 3. Lee el texto y rellena los espacios con el artículo o sustantivo que esté de acuerdo con cada situación abajo. Bom, vamos lá. Então, nós temos que preencher. Esse rellena significa preencha os espaços com o artigo ou o substantivo que esteja de acordo com cada situação abaixo. Então, eu teria que fazer essa leitura e percebendo... Deixa eu ver se tem alguma aqui. Não. E percebendo... Opa.
e percebendo quais seriam as palavras que iriam completar. Bom, Jorge todos os dias passeia por el bosque, o bosque, né? Se passa largas horas tumbando debaixo del naranjo, tá? Do pé de laranja, tá, gente? Del naranjo. Allí, você já, não sei se vocês vão lembrar, mas no vídeo aula anterior eu falei que os pés, né? Essas árvores frutíferas são sempre masculinas, tá legal? Então aqui, ó, eu usei uma contração del, que seria de mais ele, caso significa em português o do, tá? Referida a essa árvore frutífera aqui, então é masculino, tá legal? Aqui eu falo a árvore, né? A árvore lá eu falo del, tá? Ou el árbol, tranquilo? Então, del naranjo. Allí escucha el canto de los pájaros y mira las flores. Cada noche se sienta junto a la pequeña catarata que hay en el río. Desde allí contempla el cielo, cielo es el céu, y las estrellas. Le gusta el ruido del agua y el canto de los pájaros nocturnos. Então, el ruido del agua, não de la água, tá? Porque água começa com o atônico. Portanto, o artigo que eu usaria aqui deveria ser o artigo el, certo? Masculino. Como eu não necessitei de um artigo e sim de uma contração, se eu fosse traduzir ao português, olha só, eu gosto... Deixa eu voltar aqui um pouquinho. E a pequena catarata que ia no rio. Desde ali, contemplava o céu e as estrelas, e ele gosta do ruído da água. Se fosse em português, seria o da, certo? Mas como em espanhol essa palavra entra naquela exceção à regra, iniciada por a tônica, ela não vai admitir esse artigo feminino, já que ela está no singular. Então, ela vai ser naturalmente antecedida pela contração del, que é de mais ele, tá? Que é o masculino. Ao invés de ser o de lá, vai ser o del. Tranquilo? Prosseguindo, então. Ahora, analiza os 3 primeiros substantivos que ha encontrado ou has encontrado en el texto. E aí, você teria que colocar aqui, tá? Bom, vamos lá. Ó, resposta personal. Agora, nós temos aqui na página... Deixa eu só conferir para nós não... Peraí. Deixa eu ver no meu livro. Essa já é a página 51, tá? Nós vamos até a 53. Então, na 51, nós temos o seguinte. Adivina e escreve o substantivo ao lado. Tiene 4 patas e hace miau. El gato y la gata. Tranquilo? Animal feroz que tiene melena. Melena é aquela juba, tá? A juba do leão. León, tranquilo? La esposa del gallo, la gallina. El esposo de la vaca, el toro y el buey. Tranquilo? Su pata es utilizada como señal de superstición. Conejo. É o coelho. Es el contrario a la niña, el niño. Siempre persigue la caperucita roja. El lobo, caperucita roja, é chapeuzinho vermelho, ok? Então, quem sempre persegue a chapeuzinho vermelho é o lobo. Pula de árvore em árvore, le gusta a el plátano. Bom, pula de árvore em árvore e gosta de banana. É o macaco, el mono. Su tamaño impressiona los ojos e sua memória é bueníssima. Olha, gente, o tamanho impressiona, tá? E a sua memória é ótima. É o elefante, né? El elefante. A mim me gusta volar e sou um ótimo cantante. El pájaro, tá? Quando fala que gusta volar, seria voar. Esse verbo volar é voar, tá? E sou um ótimo cantor, cantante aqui. Eu sou muito pequena, pero tenho muita força. Bom, é muito pequena, mas tem muita força. É a la hormiga. Tranquilo? La hormiga. Vamos à página seguinte, número 2. Aqui nós temos que colocar
preencher esse crucigrama com os animais de los dibujos. Chicos, dibujos são os desenhos, tá? Todas as vezes que verem a palavra dibujos, significa desenhos. Deixa eu destacar aqui, vocês anotem aí. Agora vamos lá, ficou assim, ó. Gato, mono, gato é gato, mono é macaco. Gadina, que é galinha, 4 ficou. Aqui, para ficar mais certinho, aqui. Murciélago, que é o morcego. Aqui, caballo, que é o cavalo. Elefante, que é o elefante. Perro, que é o cachorro. E sapo, que é sapo mesmo. Tranquilo? Vamos à página seguinte. Leia la tira e conteste as perguntas que vienen a continuação. Bueno, aqui nós temos as nossas interjeições. Lembram que eu passei para vocês as interjeições? Que são expressões, né? Que expressam sentimentos, dor, raiva, alegria, vibração, nojo, repulso, repúdia de alguma coisa e daí por diante. Então, nós temos aqui, ó, que animal aparece na tira? Bom, temos aqui um cangrejo, tranquilo? Um cangrejo é um caranguejo, tranquilo. Qual era a intenção del chico? Ele queria matar o cangrejo pisoteándolo, tá? Pisando nele. O menino veio aqui cheio de maldade no coração para pisar no caranguejo. O que aconteceu? Bom, vamos ver, olha o que aconteceu aqui. Ó. O caranguejo, logicamente, se defendeu, né? Se defendeu do menino. Estás de acordo com aqui mesmo, letra C. Estás de acordo com a atitude del chico? Por quê? Bom, aqui vocês deverão colocar a resposta pessoal, tá? Você está de acordo com a atitude do menino de pisar no caranguejo? Lá na praia, você tá lá, de repente, um dia de sol bonito, você vê um caranguejo lá, no seu habitat natural. Você vai lá, vai pisar nele? Claro que não, né? E aí, você vai colocar a sua resposta aqui, tá? O motivo que você não faria isso. Qual foi a reação do animal? No primeiro momento, tuvo um susto, pero después lo golpeou com suas garras. Claro, ele se defendeu, na verdade, né? Ele não fez nada de errado, ele apenas se defendeu. Bom, número 4. Mira a campanha publicitária e escriba lo que piensa sobre as leis que protegem a los animales. Elas funcionam? Bom, muito importante falarmos sobre esse assunto, tá, gente? Para vocês olharem uma campanha publicitária que tá aqui. Aqui tá um pouco embaçado, tá na imagem. Mas vocês podem olhar no livro de vocês e escrever o que vocês pensam sobre as leis que protegem os animais. Vocês acham que essas leis funcionam? Mas aí, vocês terão que fazer isso. Pode ser em português, não há problema algum, tá? É momento de refletirmos sobre esse assunto tão importante. Bom, então nós ficamos por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido, que tenha sido útil para vocês, que vocês tenham acertado aí essas questões, tenham compreendido também os erros de vocês e as dúvidas que tiveram ao longo dos exercícios, tá bom? Besitos, hasta pronto, que Deus le bendiga, carinhos.